No vídeo de hoje, vamos entender como o veleiro consegue navegar contra o vento. Antes disso, vamos imaginar um barco à vela navegando a favor do vento. Para isso, temos que o vento, seguindo o princípio da ação e reação da terceira lei de Newton, a lei diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Na imagem, isso pode ser observado, pois o vento encontra-se com a vela e a empurra para frente, ao mesmo tempo que a vela também empurra no sentido contrário. Bom, até aqui tudo tranquilo, sem nenhum mistério. Agora vamos entender como o barco à vela consegue velejar contra o vento. Para isso, devemos ter em mente que um barco à vela não anda alinhado com o vento. Para que o mesmo consiga de fato velejar em sentido oposto ao vento, ele precisa virar a frente do barco para a esquerda ou para a direita, formando um ângulo de 45 graus em relação ao vento. Isso pode ser representado na imagem, pois nota-se que o barco não está alinhado com o vento, mas sim voltado para a direita, formando um ângulo de aproximadamente 45 graus. Essa estratégia de navegação faz com que o vento infla a vela. Isso faz com que um lado da vela fique côncava e o outro lado fique convexo, como nota-se na representação. Isso causa uma diferença de pressão, que se baseia no princípio de Bernoulli. A lei infere que quanto menor for a velocidade, maior será a pressão, e vice-versa. Com isso, temos que o lado côncavo da vela apresenta menor velocidade e maior pressão, enquanto que o lado convexo da vela apresenta maior velocidade e menor pressão, pois o vento circunda a vela ao invés de se colidir com ela. Então essa diferença de pressão dos dois lados da vela cria uma força F, que irá se decompor em outras duas forças, que irei chamar de F1 e F2. A primeira será perpendicular ao barco, mas será superada pela quilha, ou também chamada de bolina. A mesma será anulada devido a essa resistência da quilha com a água. A segunda será responsável pelo deslocamento do barco para frente, na direção do movimento. Portanto, a força F e F1 irão se anular, sobrando apenas a força F2, que irá empurrar o barco para frente. Com isso, surge a seguinte pergunta: então o barco se movimentará somente de lado quando o vento assoprar na lateral da vela? Bom, isso não acontece por conta da quilha, que fica na parte de baixo do barco, como mostra a imagem. Como foi dito anteriormente, isso causa uma resistência com a água, fazendo com que o barco não se afaste para o lado. Então uma segunda pergunta surge: se o barco não se movimenta para o lado devido à resistência da quilha com a água, então o barco irá virar? Isso também não ocorre devido ao contrapeso gerado pelo próprio veleiro, que distribui o peso corretamente no barco. Nessa imagem, vemos os diferentes ângulos que um barco à vela pode adotar durante seu percurso. Durante o percurso, o veleiro precisa manobrar o barco, de tal forma que o percurso gere o formato de zigue-zague, como mostra na imagem. Essa manobra, como foi dito anteriormente, forma um ângulo de aproximadamente 45 graus e permite que o veleiro chegue ao seu destino, mesmo indo contra o vento. Com isso, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado e, se assim for, curtem e compartilhem. Até a próxima!